Eu tento não vir falar sobre essas coisas, mas esses dias eu tava num cine debate incrível, maravilhoso, promovido pelo Engaja Mundo. Tudo online, respeitando todas as normas, todo o isolamento social. E daí a gente foi ver um documentário chamado Chega de Fio-Fio. Eu sou doida dos documentários, né? Não posso falar nada. E foi sensacional, porque a gente tava olhando e já deixo indicação aqui, vejam um documentário muito maravilhoso, eu vou deixar link aqui embaixo. Eu parei pra pensar, né, tipo, a gente desenvolve, assim, nessa luta feminista um monte de coisa, a gente quer trazer vários assuntos e várias pautas, mas a gente ainda assim tem coisas muito básicas. Ainda assim, a gente tem que falar de coisas muito básicas, como assédio, sabe? Não sei se vocês já viram, mas nesse documentário ele mostra aquele experimento social que a mulher ela vai pra rua com câmeras. E ela vai lá e tem um monte de cara que fica assediando ela. E ela para assim e ela pergunta: por que você fez isso? Por que você me chamou assim? Por que você fez tal coisa? E eles param e eles ficam: ah, não, é um elogio, sabe? Começa em coisas pequenininhas. A gente tem uma cultura muito machista. A gente vive nessa cultura machista. E a gente é literalmente criado nisso. Então a gente se subverter contra isso é muito poderoso. Muito, muito mesmo. Tem uma hora que aparece a história de um casal. E daí era bem assim. O homem tava voltando pra casa, viu a esposa dele na rua. Não falo mulher dele, que eu acho isso ridículo. Daí ele buzinou pra ela e chegou perto com o carro. E ela apressou o passo, começou a andar mais rápido. E daí ele buzinou de novo. E daí ela começou a correr. E daí ele pegou e foi lá que ele entendeu, assim, que realmente o que as mulheres passavam era muito mais foda e muito mais difícil, porque ele não tinha aqueles pontos de estar na rua e tá com medo, de estar na rua e ficar fazendo 1000 trajetos, de estar na rua e de escutar uma buzina de um carro, ter medo de acontecer qualquer coisa. E a gente olha a idade que isso acontece com a gente, então qual foi a primeira vez que você foi assediado? Quando a gente fala em se descobrir mulher, entre aquilo que a Simone de Beauvoir fala, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. A gente tá no século XXI e a gente ainda tem que falar que assédio é errado, a gente ainda tem que falar que não é um elogio, a gente ainda tem que falar que sim, o assédio é qualquer coisa que você passe o limite de outra pessoa. Onde tá o nosso direito de dizer não? Onde tá o nosso direito de pegar? Onde tá a nossa possibilidade até, né? Porque quando a gente é assediado na rua, que opções a gente tem de pegar e de chegar e de, sei lá, conseguir fazer esse experimento social, de chegar e falar o que você tá fazendo? O que tá rolando aqui? Por que você me chamou desse jeito? Por que você acha que tem o direito de invadir o meu espaço? Por que você acha que tem o direito de chegar aqui e me assediar? Tem toda essa cultura machista que acredita que a mulher, o corpo da mulher, é um objeto. E é um objeto a ser utilizado. E quando a gente personifica, quando a gente tira a ideia de pessoa de alguém e caracteriza como um objeto, é lógico que essa pessoa não vai ser tratada com humanidade. É lógico que essa pessoa não vai ser tratada como ter o seu direito de sim ou não. Pensa, gente, faz tipo nem 100 anos que a gente vota. Fazem ideia do que é isso? E daí a gente olha pra tudo isso, a gente olha pros nossos direitos e pra quem é a cidade e como a cidade foi projetada e como é a nossa cultura na cidade. E em toda a interseccionalidade que rola. Porque a minha história não é única. Eu sei que a mulher que tá vendo aí atrás da tela também passou por assédio. Também passou por tudo isso. É triste que essa seja a nossa porta de entrada pra entender-se como mulher, em vez da gente, sei lá, se entender como mulher a partir da menstruação. Que é uma coisa que muitas pessoas acham nojento, sendo que é o único sangue que não vem de violência. Então a gente cresce nessa ideia de que a cidade não é pra nós. Porque a gente tem que cuidar com a roupa que você vai sair na rua, porque a sua roupa determina se você vai ser assediado ou não. Você não pode corrigir alguém que faz alguma piada preconceituosa, que não são piadas. Recorda isso, é uma piada quando todas as pessoas estão rindo, senão não é uma piada. E a gente cresce como clandestinas no nosso próprio corpo. A gente cresce achando de que tudo tá fora do lugar, de que não adianta. E tem pressões estéticas, e tem pressões da própria sociedade, tem pressões da cultura machista, e tudo isso nos pressionando e
nos colocando o nosso corpo e as nossas decisões como públicas. E aí, né, gurias? O que é que a gente faz? Agora, nesse período de eleições, eu fui pensando muito sobre isso, sobre as demandas das mulheres, sobre a gente realmente ter mulheres na política, porque a gente não tem nossas demandas atendidas. Nesse documentário ele mostra que tem a mulher que criou o número do 180, e disseram pra ela, a gente não tem como pegar e colocar e fazer isso dar certo, a gente não tem estrutura. E ela pegou e disse, não, a gente tem demanda, e a gente vai ter um monte de demanda, e o que a gente precisa é isso, é de pressão pública, que é o que nós precisamos fazer, pressão pública. A gente tá tendo muitas conquistas sim, sabe? A gente teve um recorde de mulheres candidatas esse ano de 2020, mas isso não é o suficiente ainda. Porque nós ainda somos uma cota e é muito difícil da gente parar e pensar nisso porque nós somos mais de 50% da população, né? Então a gente não tem representatividade. Como a gente pode construir uma democracia sem ter essa representatividade? Questionamentos, muitas perguntas. Mas isso são perguntas que a gente tem que trabalhar juntas, a gente tem que dialogar. Eu quero muito que vocês vejam esse documentário porque ele mexeu com o meu coração, ele foi... Cara, trouxe uma angústia, assim, sabe? Uma angústia de ter que me recordar o que é ser mulher. Então, esses são questionamentos que a gente vai ter pela nossa vida inteira. Pela nossa vida inteira. A gente vai ficar a vida inteira pensando nos nossos corpos e no jeito que a gente se veste e no jeito que a gente se arruma. E se o nosso se arrumar, e se o nosso se vestir, e se o nosso ter um corpo... Ter um corpo sempre é para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E não é assim que é feito com o corpo dos homens, né? Que homem já escutou que se veste para mulheres? Quero saber.